Ansiedade, medo, reações fisiológicas, a origem, atitudes que potencializam e como amenizar a ansiedade. Essas dúvidas eu vou responder no vídeo de hoje. Sou Paula Freitas, psicóloga, psicoterapeuta de casal e terapeuta sexual. Então vamos para as perguntinhas de hoje sobre ansiedade. Primeira pergunta: todas as vezes que me sinto ansiosa, tenho medo. Por que isso acontece? Será que é só comigo? A ansiedade está cada vez mais comum. Parece que já faz parte do habitual. Ser ansioso pode ser comum, mas não é algo normal para nossa mente. A emoção fundamental e básica para a ansiedade é o medo, pois é um mecanismo natural da sobrevivência humana. Diante do medo real ou imaginário, nós nos posicionamos em três possíveis ações: correr, enfrentar ou se encolher diante da situação que gerou esse medo. O medo, ele tem percepções bem sutis quando lida com a possibilidade de uma ameaça imaginária. O medo é uma antecipação de uma perda concreta ou não, ficando nessa briga interna entre o eu real, o eu imaginário e a realidade. A ansiedade, ela está atrelada por sofrer por antecipação e acontece na descentralização do que você imagina ou do que aconteceu de fato. Segunda pergunta: por que a ansiedade mexe tanto com o nosso corpo? A ansiedade, ela é percebida e sentida em todo o nosso corpo, pois ela é multidimensional, atingindo tanto a parte física como a psíquica, o emocional, acompanhado de sensações físicas. A ansiedade também tem uma dimensão em tempo e espaço, pois ela se preocupa antecipadamente com o que pode vir a acontecer e quer reeditar o passado. Então existem dois elementos básicos que estão presentes na ansiedade, que são o controle de uma realidade imaginária que necessito controlar e que nem sei se realmente vai acontecer. E o outro é a fuga. Uma ansiedade que parece que está sempre correndo, fugindo de algo, da possibilidade de alguma perda. A psicoterapia auxiliará para que você aprenda a viver mais o atual momento, ativando esse cenário imaginário que leva a crises de ansiedade. Terceira pergunta: qual a origem da ansiedade? Geralmente, a origem da ansiedade, ela começa no núcleo familiar, lá desde a infância. Entenda como e quando isso pode acontecer. Vamos pensar então em termos familiares. Inconsistente. Você nunca sabe o que esperar dos seus pais. Não sabe qual é a regra do jogo, se antecipa porque não sabe o que vai acontecer. Também tem outro tipo de pais controladores. Quer saber tudo o que está fazendo, controla a conduta, assim, de uma maneira exagerada. Pais superprotetores criam os filhos numa bolha, onde fica sendo cada vez mais angustiado. Agora pegue um papel e caneta e faça o exercício. Escreva as características positivas e negativas dos seus pais ou cuidadores, que você encontra em si mesmo. Quais dessas características carrega aí dentro de você? O que pode estar acontecendo que está desencadeando a sua ansiedade? Quarta pergunta: existem algumas atitudes que podem potencializar a ansiedade? Muitas vezes a pessoa ela tem algumas atitudes para evitar que a ansiedade apareça, mesmo que de uma maneira inconsciente, como uma autodefesa. Essas defesas, elas aparecem assim: está sempre fazendo algo para se ocupar e não parar. Bajular os outros para que perceba que você é importante. Querer ser o mais capacitado em algum aspecto. Descaso, anulando algumas pessoas, mas que na verdade são significativas para você. Falar mal de si antes que os outros falem. Seduzir as pessoas para não correr o risco de rejeição. Está sempre se explicando para não ter nenhum risco de alguma ameaça. Infantilizar-se para não ter que assumir a rédea da sua vida. Essa maneira de agir não ameniza a situação, pode até deixar o território mais propício ainda para a ansiedade. Quinta pergunta: o que posso fazer para amenizar a minha ansiedade? Para amenizar a ansiedade, é importante identificar primeiro os tipos de ansiedade. Então vamos lá.
perfeccionista, que é metódico e tem a tendência de imaginar que tem o controle de tudo. Temos também o ruminante catastrófico, que ele está sempre imaginando o que poderá acontecer como uma tragédia, sempre acha que vai piorar tudo. E temos também os acumuladores, que parece que quanto mais acumula, mais seguro ele se sente. Os controladores estão sempre sendo fiscais dos outros, julgando os demais e a si mesmo. Então, para amenizar a ansiedade, deve focar em cada parte de si mesmo, no seu corpo. Melhore sua qualidade de sono, de respiração adequada, exercícios físicos. Na mental, aprender a reconhecer os gatilhos emocionais que começa a imaginar, se familiarizando com as suas emoções. E as relações, aprender a definir seus próprios limites, para que você consiga estabelecê-los nas suas relações, praticando limites e respeito mútuo. Esses pontos, eles são bem trabalhados na psicoterapia. Será um bom momento para você se perguntar: será que permito estar em relações tóxicas e abusivas? Aprenda a olhar para si. E se você quer de paraquedas aqui, eu disse para você, vários vídeos, conteúdos nas minhas redes sociais. Os links estão todos no meu canal do YouTube, Paula Freitas Psicóloga, e o podcast Relacionamentos Psicologia, que está bombando. E muito obrigado para quem manda os comentários para mim, porque afinal, quem cuida da mente, cuida da vida. Um grande abraço. Tchau, tchau.